Muito bem. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé novamente? Abra sua Bíblia, outra vez, no livro do profeta Joel, capítulo 1. Livro do profeta Joel, capítulo 1. O profeta Joel está na Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse. Vai encontrar aí, certo? Entre Gênesis e Apocalipse vai achar o livro de Joel. Glória a Jesus. E tem na Bíblia, irmão, não é brincadeira do pastor. Certa feita, convidei a igreja para ler os livros em Abacuque, e alguém disse assim: mamãe, esse livro não tem na Bíblia não, o pastor está brincando. Mas tem Abacuque, tem Joel, Amós, Obadias, Sofonias, Jonas, Miqueias, Naum, tem tudo aí na Bíblia, Sofonias. Joel capítulo 1, diz assim, o texto sagrado. A palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto portador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Aguardem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Sacerdotes vistam roupa feita de pano de saco e planteio. Ministros do altar lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos, e do tempo do nosso Deus nos apareceram a alegria e o regozijo. As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como gado, as manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Senhor, tenha misericórdia de nós. Precisamos ouvir tua voz nesse momento. Ser propício a nós pecadores, Senhor. Fala poderosamente no nosso coração e na nossa mente. Nos dê clareza de pensamento, Senhor, e quebrantamento, arrependimento, para que sejamos conformados à tua vontade e à imagem de Cristo nessa noite. Dá-nos o poder do Espírito para colocarmos a tua palavra em prática, já hoje, nesse instante, para a tua glória, em nome de Jesus. Assentamos. Gafanhotos invadem a terra. Nação enfrenta grave crise econômica. Fim da seca ainda parece estar longe. Parece que essa era a manchete dos jornais em Judá nos dias de Joel. Um campo árido, rachado pelo sol,
as plantações murchas, os rios secando, a fome assolando o povo e o desespero parando no ar. O profeta Joel tinha essa imagem vívida. Joel significa o Senhor é Deus. E ele nos apresenta em seu livro essa imagem de terra arrasada, de nação desolada, que era a situação que o povo estava vivendo nos seus dias. E por trás dessa catástrofe natural que o povo estava vivendo, existe uma mensagem profunda e relevante para nós nos dias de hoje. Porque ainda hoje, nós estamos vendo os desastres naturais acontecendo por todos os lados. Sexta-feira, anteontem, uma senhora tirou o lixo da sua casa, na cidade de Santa Fé do Sul. Quando ela sai da calçada para colocar o lixo para o cheiro pegar, ela vai ficar com uma onça em cima da árvore, fugindo do fogo, fugindo das queimadas. Os animais estão desesperados, a natureza está sofrendo. Na Amazônia os rios estão secando, estruturas do tempo do Brasil colônia estão sendo descobertas por causa da seca dos rios. No sul nós vimos a inundação alguns dias atrás. E assim como no tempo do profeta Joel, é tempo também de nós olharmos para todas essas coisas. Nós não sabemos muita coisa sobre o profeta Joel. A Bíblia não nos dá nenhuma referência dele, não sabemos quem ele é. Ele é filho de Betuel. Quem é Betuel? Também não sabemos. Mas é alguém que Deus levantou na sua geração para falar a respeito da catástrofe, falar a respeito do sofrimento que a nação estava vivendo e para trazer uma resposta, um alento de Deus para o povo que estava naquela situação. Hoje nós podemos meditar nessa palavra e fazer um profundo exame da nossa consciência e do nosso coração para avaliarmos a maneira como estamos nos relacionando com Deus, para que possamos nos retornar e nos voltar com o coração sincero ao Senhor. Porque a seca em Joel, capítulo 1, ela veio como resultado do pecado, do afastamento do povo de Deus da sua presença. Não sabemos se essa mensagem foi enviada à nação de Judá antes ou depois do exílio. Os historiadores também não conseguem datar muito bem a data do livro de Joel. Pode ser que isso tudo tenha acontecido antes do exílio babilônico, porque o povo estava afastado de Deus, o povo estava distante do Senhor, o povo tinha pecado contra o Senhor, a apostasia tinha tomado conta da nação, e por causa disso Deus os entregou ao cativeiro. Mas depois do cativeiro, após 70 anos, quando eles retornam para a sua própria terra, nós vemos que eles ainda não tinham aprendido a lição. Quando nós lemos os livros de Esdras e Neemias, nós vemos os ricos oprimindo os pobres, nós vemos as pessoas ainda afastadas do Senhor, esquecendo-se da casa de Deus. Quando nós lemos os livros dos profetas Ageu e Zacarias, nós vemos Deus chamando a atenção do povo, porque eles estavam levando a sua vida comum, estavam levando a vida secular, estavam absolutamente secularizados, se esqueceram do templo, se esqueceram da casa do Senhor. Então Joel pode ter profetizado antes do exílio ou após o exílio, porque em ambos os momentos o povo tinha se afastado de Deus. E por causa desse afastamento, por causa do pecado, por causa da apostasia, por causa da desobediência, Deus estava enviando juízo sobre a terra. E eu não tenho dúvida, irmãos, que essas catástrofes que nós estamos vendo, nós estamos vivendo, elas são a demonstração do juízo de Deus. Não é o juízo completo de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que as trombetas do Apocalipse estão tocando. É o juízo de Deus misturado com a misericórdia. Existem várias visões escatológicas a respeito do Apocalipse, mas eu creio que as mensagens do Apocalipse é para os nossos dias, é para os dias de hoje, elas estão acontecendo. E as trombetas é um chamado ao arrependimento. Porém ainda há misericórdia, porém ainda há chance. Porém ainda há tempo de arrependimento, há tempo de conserto. Então, nesse momento em que a nossa nação, nosso povo está completamente secularizado, as pessoas só pensam naquilo que é secular, as pessoas só pensam naquilo que é terreno, naquilo que é material, estamos cada vez mais longe da vontade de Deus, do propósito de Deus, nos preocupa cada vez menos a nossa vida de adoração e de devoção ao Senhor. É um chamado
Assim como Joel se levantou na sua geração para proclamar um arrependimento e uma volta ao Senhor, é tempo da igreja também se levantar para chamar a atenção das pessoas, para olhar para o juízo de Deus que está sendo derramado sobre a terra e se arrepender o quanto antes, porque ainda é tempo. Então nossa proposta hoje é essa: fazer esse exame de consciência profundo e voltarmos os nossos corações de forma sincera ao Senhor nosso Deus. Uma terra sedenta e um povo que clama. Gostaria que vocês tivessem a Bíblia aberta aí e acompanhassem comigo dos versículos 1 até o verso 12. O profeta Joel fala da terra que está sedenta. O profeta Joel vai falar da desolação que estava acontecendo naquele dia. Ele vai falar a um povo que estava enfrentando uma devastação sem precedentes. Ele pergunta para os velhos: alguma vez vocês já viram coisa parecida com isso? Todos os dias na televisão a gente vai falar: a última seca pior em 20 anos, 30 anos, 40 anos. É a pior inundação em 100 anos, em 150 anos. É o dia mais quente do ano desde que a temperatura começou a ser medida. E o profeta Joel está falando para as pessoas: alguma vez vocês viram acontecer algo parecido com o que está acontecendo hoje? Vocês que são velhos, vocês que já viveram bastante. E vocês que estão vivendo isso agora, gravem bem essa imagem, gravem bem esse momento para que vocês falem aos filhos de vocês e eles também falem aos filhos deles. Porque a desolação é muito grande. O pecado nos levou a uma praga de gafanhotos extrema. E essa praga, de acordo com os documentaristas, era um sinal da disciplina divina, um chamado para que o povo voltasse o seu coração para Deus. Algumas vertentes aí que trabalham com batalha espiritual nos ensinam e ensinam as pessoas que esses gafanhotos do livro do profeta Joel são demônios que nós temos que amarrar, que nós temos que expulsar, isso, aquilo, aquilo outro. Respeito a visão, mas olhando para esse texto aqui, o que eu vejo é Deus enviando gafanhotos para exercer o juízo contra o povo desobediente, contra o povo que tinha se afastado do Senhor. Era a manifestação do juízo e do castigo de Deus, mas também era um chamado ao arrependimento. Deus lembrando o povo de que eles não estavam no controle, e tudo aquilo que Deus deu, eles estavam usando para o pecado, tudo aquilo que Deus tinha entregado nas mãos dele. Deus deu uma terra que manava leite e mel, Deus deu lavouras, Deus deu casas, Deus deu templo, Deus deu proteção contra os inimigos. Eles estavam usando tudo isso para se afastar do Senhor, para pecar contra Deus. E Deus então toma de volta para que eles lembrem da onde veio a provisão do Senhor e para que se arrependam. Esse é o cenário que o profeta Joel estava mostrando para essas pessoas. O profeta Joel desafia a geração presente para que eles reflitam sobre aqueles eventos e considerem como parte do plano de Deus. O profeta aqui quer que a história da praga seja transmitida às futuras gerações como um aviso sobre as consequências do pecado. Aquele momento de desolação era para que o povo visse a consequência da desobediência contra Deus e para que também servisse de aviso para as futuras gerações, para que elas não se afastassem do Senhor, para que elas se voltassem do Senhor e não se afastassem deles. Essa praga dos gafanhotos não é vista apenas como um desastre natural, mas essa praga é vista como um marco de Deus. E Joel está interpretando essa calamidade como uma chamada ao arrependimento e à renovação espiritual. Então Joel está dizendo: olhem a terra seca, olhem a terra desolada, olhem o que os gafanhotos fizeram, olhem o que está acontecendo na nossa nação, olhem em volta, tudo seco, tudo queimado, tudo destruído, tudo cortado. E guardem essa imagem na lembrança de vocês e contem as gerações futuras, para que sirva de exemplo, para que elas não se afastem do Senhor. A terra estava de luto, a natureza estava lamentando a destruição. O cereal tinha sido destruído, o vinho tinha se secado, o azeite tinha minguado. Essa natureza e o ser humano estavam em interconexão agora, e tudo aquilo que foi motivo de alegria, e tudo aquilo que era motivo de deleite, tudo aquilo que trazia conforto e satisfação agora se perdeu. Deus levou aquele povo para uma terra que manava leite e mel, e agora eles estão de luto, porque Deus tinha tomado tudo de volta, tudo aquilo que ele tinha dado, e
ele tinha tirado. Porque tudo pertence ao Senhor. Muito triste, irmãos, quando nós vemos as pessoas usando a saúde que Deus deu, o dinheiro que Deus deu, a condição social que Deus deu, o emprego, todos os bens que o Senhor deu para pecarem contra Deus, para afrontar o Senhor, para zombar de Deus às vezes até. Isso que o profeta Jorge está reclamando é a consequência de o que acontece conosco quando nós fazemos esse tipo de coisa. Agora eles estão chorando, agora eles estão de luto, não havia mais vinho, não havia mais azeite, o cereal estava destruído, não tinha com que fazer pão, não tinha mais com que se alimentar, e não só o povo está de luto, mas até os próprios animais estavam sofrendo as consequências, até nos currais, até no campo, até nos apriscos, a comida tinha se secado, tinha se acabado, tinha pindado, e aquele povo todo está sofrendo as consequências das secas, e por causa do pecado do povo, até os animais estavam sofrendo. Também correu na internet aí, passou pela televisão um vídeo, um rapaz estava no estrado, e um tatu fugindo da seca, fugindo do incêndio. Ele parou o carro, pegou um copinho d'água, para o tatu poder beber água. Estava lá ouvindo o tatu no copinho. É a natureza sofrendo. São os animais sofrendo por causa do pecado humano, por causa da iniquidade do povo, por causa do afastamento de Deus. Aquele povo se afastou de Deus. Era um filho de Deus, era um povo escolhido do Senhor, era um povo da aliança, mas foi se afastado do Senhor. E engana-se muito quem diz que Deus não castiga, mas Deus castiga sim. Principalmente se Deus não ama você. Deus só não castiga aquele que ele não ama. Porque aquele que ele não ama, ele não quer trazer de volta. Mas Deus ama todas as pessoas. Enquanto Deus castiga aquele que Deus tem um propósito na vida, esse sofre ainda mais. Aquele que Deus não quer perto dele, esse não sofre tanto, mas aquele que Deus quer perto dele é o que mais sofre. Porque quanto mais a gente desobedece, mais Deus quer nos trazer de volta. E o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é diferente do meu e do seu. Um filho nosso precisa de disciplina, a gente fica pensando se vai disciplinar ou não, fica tentando com todo jeito para não me livrar, para não ferir, para não machucar. Mas Deus nos ama com um amor perfeito, o amor de Deus não tem dificuldade nenhuma em nos machucar para nos trazer de volta ao centro da vontade dele, para o caminho que ele quer que nós sigamos. A terra estava de luto, os animais estavam clamando. A praga dos gafanhotos tinha destruído tudo. E nos versos 20 e 21, nos versos 13 até o verso 20, nós vemos agora um povo em angústia, um povo angustiado. O profeta agora conclama um jejum nacional. O profeta agora conclama os sacerdotes, dizendo: sacerdotes, vistam roupas finas de pano de saco e plantem, ministros do altar lamentem, ministros do meu Deus venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo do seu Deus não há mais ofertas de cereais, não há libações, acabou tudo se secou, tudo acabou, tudo se perdeu. É momento de nós jejuarmos, é momento de nós orarmos, é momento de nós buscarmos a face do Senhor, porque não existe outra solução para a disciplina, não existe outra solução para o castigo, a não ser o quebrantamento, arrependimento sincero, uma volta de todo o coração ao nosso Deus. O único jeito daquele povo em angústia conseguir novamente desfrutar das coisas que o Senhor tinha prometido, as promessas de Deus, eles estão debaixo do propósito do Senhor, e eles precisavam agora se quebrantar diante do nosso Deus, eles precisavam jejuar como um ato espiritual que demonstra a dependência de Deus e o desejo de se aproximar dele novamente. Jejum não é dieta, jejum não é passar fome, jejum é você demonstrar a Deus que a presença dele é mais importante para você do que qualquer coisa, inclusive o alimento. Quando jejuamos, estamos declarando que nós temos fome de Deus, nós temos fome
Os sacerdotes não conseguiam interceder eficazmente. Os sacerdotes não conseguiam se prostrar diante do Senhor. Eles não conseguiam mais fazer a mediação. Não ofereciam mais sacrifícios. Já não tinha mais uma ligação do povo para com Deus. Porque a presença dos sacerdotes na nação significava que existia alguém que apresentava o povo diante de Deus e trazia as palavras do Senhor para o povo. Mas isso está acabando. Os sacerdotes estão desesperados. Os sacerdotes estão completamente apáticos, completamente sem vigor, sem força. Eles não conseguem ministrar. E os jovens e os velhos também estão clamando por socorro. Os jovens e os velhos estão perdidos, não sabem o que fazer. Os jovens e os velhos estão sem forças, tanto um quanto o outro. Eles não conseguiam mais se aproximar do Senhor. Todas as gerações estavam clamando por socorro naquele momento. A força da juventude não podia resolver o problema. A sabedoria dos velhos não conseguia sanar a situação. Todos estavam perdidos, todos estavam desamparados, todos estavam absolutamente sem condições de exercer a sua função. A força do trabalho já não podia realizar nada. Muitas vezes nós estamos vivendo tempos em que a nossa condição, nosso conhecimento, nossa sabedoria, nosso poder, nossa força não resolve mais. Muitas vezes estamos numa condição que a nossa experiência, nosso conhecimento, o tempo de vida que nós temos, também já não resolve. A nação de Israel e de Judá estava vivendo por essa situação naquele momento. Jovens e velhos, todos no mesmo barco, todos clamando pela mesma coisa. Ninguém conseguia achar solução. Talvez os velhos olhassem para os jovens e dissessem: olha, vocês precisam dar um jeito. E os jovens olhassem para os velhos: não conseguimos, não tem o que fazer. Não adianta plantar, não vai fome. Não adianta plantar, não tem chuva. Não adianta tentar cuidar dos animais, criar mais rebanhos, não tem comida para eles. Não dá o que fazer. O sacerdote não sabe o que fazer, nós não sabemos o que fazer. Contem para nós, de acordo com a experiência que vocês têm, o que podemos fazer. E os velhos dizem assim: nós não sabemos. Nós não temos força, não temos como resolver essa situação. Mas diante daquela desolação toda, nos animais, nos campos, no templo, no povo, nos jovens, nos velhos, ainda havia uma esperança em meio a toda aquela destruição. Os versos 20 a 21 nós vemos a esperança em meio à destruição. Primeiro nós vemos uma promessa de restauração. Embora a situação fosse grave, havia uma esperança de restauração. Em momentos de tribulação, em momentos de dificuldade, em momentos de total derrota, em momentos de desolação total, é preciso que a esperança seja reavivada. É preciso que a esperança seja uma força para nos impulsionar a seguir em frente, mesmo em meio às maiores dificuldades, mesmo em meio às maiores tribulações. É preciso que nós recorramos, mantenhamos e não percamos a esperança. Aquele povo precisava buscar o Senhor, precisava clamar o Senhor, porque ainda podia haver esperança para eles. Eles ainda poderiam ter esperança. Os versos 20, os versos 21, também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram, o fogo devorou as pastagens. Aquele povo precisava agora recorrer ao Senhor, buscar o Senhor, renovar as esperanças do Senhor. A restauração só é possível através do verdadeiro arrependimento e através do verdadeiro retorno ao Senhor. Não há como voltar ao Senhor, não há como resolver o problema da desolação, não há como afastar-se do juízo de Deus, a não ser através do quebrantamento e do arrependimento. Havia uma promessa de restauração para aquele povo. Havia uma promessa de vida nova para aquele povo. Porque da mesma forma que tudo foi destruído, tudo poderia ser restaurado. Da mesma forma que
nos nossos dias tudo pode ser destruído, tudo também pode ser restaurado. Há esperança no meio da desolação, há esperança no meio do sofrimento, há esperança no meio do calor, há esperança no meio da perplexidade. E nós podemos juntos clamar ao Senhor para que Ele se volte para nós, para que Ele venha ao nosso encontro, porque o dia do Senhor, o dia da destruição tinha vindo, mas também é uma promessa de restauração e de reconstrução para nós. Diante disso tudo, queridos, nós podemos aprender algumas lições. Diante do castigo que veio, do juízo de Deus que veio contra aquele povo naquele tempo, diante do juízo de Deus que se manifesta nos nossos dias, nós precisamos aprender algumas lições. A primeira lição que nós podemos aprender com esse texto é que, mesmo que estejamos vivendo uma seca espiritual, nós temos Jesus, que é a água viva que sacia a nossa sede. Quando nos afastamos do Senhor, nós experimentamos a aridez espiritual, mas quando nos aproximamos de Jesus, Ele é a água que sacia a sede do nosso coração. Se nós estivermos vivendo uma seca espiritual, se nós estivermos vivendo um momento de afastamento do Senhor, se nós estivermos vivendo um momento de falência, um momento de tristeza, um momento de desolação, e clamarmos para o Senhor, Ele é a água viva que sacia a nossa sede. Aleluia. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que toda a criação geme em dores de parto ao guardar da redenção, conforme você leu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 22. Mas nós, como cristãos, devemos fazer todo o esforço que pudermos para cuidar da criação de Deus. Nós temos visto a criação sofrendo, nós temos visto a natureza sofrendo, temos visto, às vezes, nossa família sofrendo, as pessoas à nossa volta sofrendo. E como filhos de Deus, é nossa responsabilidade sermos instrumento de bênção na vida das pessoas. Nós precisamos nos levantar como ministros do Senhor, como agentes do reino de Deus, para levar esperança, para levar salvação, para levar Jesus à água da vida, para cuidar daqueles que estão sofrendo, para cuidar daqueles que estão perdidos. Muitos desses dias não conseguem enxergar a solução, não conseguem enxergar a esperança, não conseguem enxergar a salvação, não conseguem enxergar perspectiva para a sua vida. Mas aqueles que conhecem Jesus sabem que Jesus está no controle de todas as coisas, que o juízo não é permanente, que o castigo não é para sempre, que a misericórdia do Senhor, ela se renova cada manhã, e nós podemos proclamar isso a todas as pessoas, a todos aqueles que sofrem. Outra lição que nós aprendemos com esse texto do livro do profeta Joel é que a mensagem dele era para aqueles dias, para todas as pessoas, de todas as idades e de todas as classes sociais, e nos nossos dias também. Todos nós precisamos de Jesus, todos nós precisamos de Deus, todos nós precisamos nos arrepender, todos nós precisamos nos voltar para o Senhor, todos precisam de Jesus. A pessoa mais rica desse mundo e a pessoa mais pobre desse mundo, a pessoa mais saudável desse mundo e a pessoa mais enferma desse mundo, a pessoa mais sábia desse mundo e a pessoa mais tola desse mundo, o mais inteligente e o QI menos desenvolvido, todos precisam de Jesus, todos precisam de Deus. Porque sem Jesus estamos todos absolutamente perdidos. Estamos caminhando para a condenação eterna quando estamos longe do Senhor. Se você é jovem e está me ouvindo, você precisa de Deus. Se você é idoso e está me ouvindo, você precisa de Deus. É para todas as idades, para todas as classes sociais, para todas as pessoas. Essa mensagem é para todos nós. E a última lição que nós podemos tirar desse texto para nós é que o arrependimento é o primeiro passo para experimentar a transformação em Cristo. É impossível desfrutar da graça de Jesus sem arrependimento. A mensagem de João Batista, quando ele começou a pregar no deserto, era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem de Jesus, quando iniciou o seu ministério, era: arrependei-vos e
creiam no Evangelho. E a mensagem da igreja para os dias de hoje precisa ser arrependei-vos, porque sem Jesus nós estamos perdidos e não há salvação. Não existe outro Evangelho a não ser esse, irmãos. É um Evangelho difícil de pregar hoje em dia, porque a maioria das pessoas não se acham pecadores. E porque não se acham pecadores, não acreditam que precisam de arrependimento. Mas se você diz a uma pessoa, se você precisa se arrepender e crer em Jesus, ela vai falar assim: arrepender de quê? Não fazer nada errado. Não matei ninguém. Não roubei nada de ninguém. Pago as minhas contas. Sou um bom marido, sou uma boa esposa. Sou um bom pai, sou uma boa mãe, sou um bom cidadão. Cumpro os meus deveres, pago meus impostos. Me arrepender do quê? Você precisa se arrepender porque você é pecador. Porque você nasceu pecador. Porque você é pecador no dia, em palavras, em atitudes, em pensamentos. Quer ver como você é pecador? Você já contou uma mentira alguma vez na vida? A Bíblia diz: não dirás falsos testemunhos, são um dos 10 mandamentos. Você já pegou alguém que alguma coisa não era sua? Não, nunca roubei nada de ninguém. Tem certeza? Pensa só numa vaga que era reservada para outra pessoa que você estacionou do lado. Então você roubou a vaga de alguém. Mas furou fila alguma vez na vida? Então já transgrediu mais um mandamento. Pegou o clipe da empresa, aquele clipe de papel e levou para casa? Já transgrediu mais um mandamento. Já descobrimos que somos mentirosos e ladrões. Já cobiçou alguma coisa de alguém? Puxa vida, que carro que você deu, não daquele que você deu. Ah, aquele homem, aquela mulher. Já cobiçou com os olhos? Mais um pecado. Dá 3, olha aí. No céu vai entrar cobiça? No céu vai entrar ladrão, vai entrar mentiroso? Não. Não precisamos arrepender. Todos precisam de arrependimento. Todos. Absolutamente todos. Não existe outro evangelho senão esse. Se você gosta da mensagem ou não gosta da mensagem, não faz diferença. Porque a mensagem do evangelho é uma mensagem de arrependimento. E arrependimento implica mudança de atitude. A palavra arrependimento significa retorno. Você está indo por um caminho que precisa retornar no sentido contrário. Isso é arrependimento. Todos nós precisamos nos arrepender. Senão jamais experimentaremos a transformação de Cristo. A terra desolada não vai voltar a dar frutos. Os animais não voltarão para o curral, o mantimento não voltará a nascer. O vinho novo não será nos dado, o azeite não será derramado. Somente quando dermos esse primeiro passo, encontraremos a transformação que nós necessitamos e desejamos em Cristo para a nossa vida. Preciso que o casamento mude e comece com arrependimento. Preciso que a vida profissional melhore e comece com arrependimento. Precisa que a vida espiritual seja mais produtiva e comece com arrependimento. Precisa de paz nos relacionamentos, comece com arrependimento. Essas catástrofes que nós temos presenciado nos nossos dias, irmãos, e aqui a gente vai concluindo já, nos governos, na sociedade e na natureza. Na verdade, são chamados contundentes de um Deus amoroso a todos os seus filhos que se afastaram dele. Essa inundação, essa seca, essas queimadas, Covid, é a trombeta de Deus chamando as pessoas para o arrependimento. Mas parece que as pessoas não vão ouvir. O Covid veio, todo mundo clamando por misericórdia. O Covid passou, todo mundo por pecado, a mesma coisa. Até pior. As igrejas são mais vazias e os bares mais lotados. Uma quantidade enorme de gente querendo ser crente na internet.
Não precisa da igreja, não precisa de pastor, não precisa dos irmãos. Pode ver muito bem sendo crente na internet. Na internet tem desafios. Na internet você não é desafiado a amar seu irmão incondicionalmente. Na internet você não serve a comunidade. A pandemia passou, as pessoas continuaram se afastando de Deus. Vem a inundação, todo mundo orando, todo mundo clamando, todo mundo buscando, doando, servindo. Passou a inundação, volta todo mundo fazer a mesma coisa. A seca estava aí, tudo queimando, aquela fumaça terrível. Eu também orei, manhã. Levantei no sábado de manhã, não conseguia olhar para a janela do apartamento, não conseguia ver a cidade. Fui tomar banho com a área chegando fumaça. Falei, Jesus, tem misericórdia. Mas aí caiu uma chuva, e a gente esqueceu. A gente já não está calmo mais. Tempestade passa, a gente volta para o pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós possamos aprender a ouvir as trombetas de Deus nos chamando ao arrependimento. É a trombeta de Deus chamando ao arrependimento. Leiam o Apocalipse, leiam as 7 trombetas. É o juízo de Deus na natureza, é o juízo de Deus nas águas, é o juízo de Deus no mar, é o juízo de Deus na terra, é o juízo de Deus nas plantações, chamando o povo ao arrependimento, é o juízo sobre as pessoas, as enfermidades, chamando, Deus está chamando, o Senhor está chamando, as trombetas estão tocando, é preciso que nós ouçamos a voz do Senhor e nos arrependamos enquanto é tempo, aleluia. Essas trombetas estão tocando, e nós precisamos orar nessa noite, queridos, para que o Espírito Santo nos desperte para esse arrependimento genuíno, verdadeiro, porque o dia do Senhor vem. O profeta Joel está aqui falando do dia do Senhor. É um dia de juízo, é um dia de acerto de contas, é um dia de comparecer diante do Rei do Universo, é o dia do acerto com o Senhor Todo-Poderoso. Ele está avisando, Ele está chamando, Ele está proclamando, Ele está dando oportunidade, Ele está tentando nos despertar de alguma forma. E nós precisamos ouvi-los. Por isso gostaria que você ficasse em pé nesse momento, fechasse seus olhos, para que façamos alguns desafios nessa noite aqui. Essa palavra traz alguns desafios importantes para a gente. Em primeiro lugar, eu quero desafiar você para que juntos possamos examinar o nosso coração e a nossa consciência. Feche os seus olhos, escuta a sua cabeça. Examine o seu coração e a sua consciência. Pastor, esse problema que esse povo está enfrentando não é o meu caso. Meus pastos estão verdes, meu celeiro está cheio, os animais estão gordos, o vinho novo é abundante, o azeite também. Está tudo indo muito bem. Mas analise o seu coração. Examine o seu coração, examine a sua consciência. Quais são as áreas em que você e eu temos nos afastado de Deus? Talvez a nossa conduta moral tenha nos afastado do Senhor. Talvez a maneira como lidamos com o dinheiro e com as finanças. Talvez espiritualmente nós temos deixado ídolos se instalarem dentro do nosso coração e substituir o Senhor nosso Deus. Quero convidar você nessa noite a examinar o seu coração, examinar a sua consciência. Quais são as áreas que você tem se afastado de Deus? Se o juízo ainda não chegou, se a seca não chegou, se os gafanhotos ainda não vieram, é tempo de arrependimento, você pode evitar tudo isso. Porque se você sair do propósito de Deus, Deus não terá dificuldade nenhuma em fazer o que for preciso para te trazer de volta. A parábola do pai que espera, não do filho pródigo, da parábola do pai que tinha 2 filhos, nos mostra que o pai deixou o filho gastar a sua fortuna no mundo, no pecado. O
pai deixou o filho passar necessidade.